Olá, CD concurseiro! Agora a gente vai falar a respeito de queratocisto odontogênico e tumores odontogênicos de uma forma geral. Tumores odontogênicos é um tema que cai bastante na banca IBANSP, então é um tema que merece uma atenção especial. Mas você não precisa saber todos os tumores odontogênicos. Por quê? Porque cai ameloblastoma, que é o disparado que cai mais. Segundo tumor odontogênico que mais cai é o cementoblastoma e, por último, odontoma. Então a gente vai falar do queratocisto em específico, depois a gente vai falar do ameloblastoma e vai falar bastante, cementoblastoma um pouquinho também, e por último a gente vai falar um pouquinho do odontoma nesse mix de aula aí. Ok? Então a gente vai falar primeiro de queratocisto odontogênico, já começando com uma questão. Cravinhos 2017, não é correto dizer para o ceratocisto odontogênico o quê? Ceratocisto, lembrando que é queratocisto. Queratocisto odontogênico tem algumas particularidades que durante o comentário dessa questão a gente vai falar bastante a respeito dele. São observados com mais frequência na região dos terceiros molares inferiores, mas podem ocorrer em qualquer sítio dos maxilares. Alternativa B. Em contraste a outros cistos dos maxilares, ele não apresenta uma propensão à recidiva. C. Radiograficamente pode se apresentar de diferentes formas, uma delas é como pequenas áreas radiolúcidas, circunferenciais ou ovais com periferia regular. E D. Podem ocorrer em qualquer idade, são mais frequentes em homens. Então vamos por etapas, mas já falando a respeito de uma forma geral do queratocisto odontogênico. Queratocisto odontogênico ele pode estar relacionado com a síndrome de Gorlin-Goltz. Síndrome de Gorlin-Goltz é uma síndrome que pode ter queratocistos múltiplos, pode ter relação com costelas bífidas, hipertelorismo e carcinomas basocelulares múltiplos. Não caiu nenhuma questão a respeito de síndrome de Gorlin-Goltz na banca IBANSP, mas as outras bancas em geral gostam do tema queratocisto em função com essa correlação de síndrome de Gorlin-Goltz. Então esse é um detalhe muito importante que você deve estudar, porque pode ser um próximo assunto relacionado ao queratocisto. Queratocisto até 2017 não tinha caído nenhuma vez, né, de 2009 a 2017. Então pode ser uma tendência, né, que pode estar ocorrendo que a banca IBANSP pode ter algumas questões relacionadas à área e aí pegar a síndrome de Gorlin-Goltz. O queratocisto tem uma outra particularidade bastante importante, é que ele tem uma tendência recidiva importante. Queratocisto, dentro do cisto, se a gente compara, por exemplo, com o cisto dentígero, que é um cisto que acontece mais em região de terceiro molar inferior, ou canino superior, que são dentes encontrados frequentemente de forma inclusa, ou o cisto radicular. Comparando com esses dois tipos de cisto, o queratocisto tem uma propensão, um índice de recidiva muito maior. Então esse é um detalhe que faz a diferença em termos de tratamento, porque em algumas situações o tratamento tem que ser mais agressivo, ou pelo menos o acompanhamento é mais prolongado, porque essa chance de recidiva é maior. Outro detalhe importante, então, é essa questão de recidiva. A questão de recidiva se deve a hipóteses por dois fatores. Um dos fatores é o próprio índice de proliferação do epitélio odontogênico desses queratocistos, porque lembrando que o que é a definição de cisto? Cisto é uma cavidade patológica revestida por epitélio, né, odontogênico, se for um cisto odontogênico, e tem material sólido ou semissólido no seu interior. Então esse é um detalhe importante. O que tem que fazer de manobra semiotécnica para em qualquer lesão radiolúcida intraóssea? Fazer punção, porque se você está diante de um cisto, tranquilo, você vai fazer a biópsia, tranquilamente você vai fazer a curetagem e não vai ter problema de sangramento. Mas as lesões, o hemangioma intraósseo, ele tem aspectos radiográficos que podem mimetizar muitos tipos de lesões. Um dos tipos de lesões é lesões uniloculares que podem ser cistos, né? Ou multiloculares, que podem ser queratocisto odontogênico, ou ameloblastoma, ou qualquer outro tumor odontogênico. Então a punção é uma manobra muito importante em qualquer lesão intraóssea, se você for realizar a biópsia ou alguma cirurgia, para não se deparar com hemangioma, e aí a contenção de uma hemorragia intraóssea é muito mais complicada do que uma contenção que é de uma lesão superficial. Então essa manobra é importantíssima em qualquer abordagem cirúrgica de uma lesão intraóssea.
A questão de potencial de recidiva, porque o potencial de crescimento do epitélio odontogênico do queratocisto, quando comparados com a maioria dos outros cistos, tem um potencial maior do que, por exemplo, cisto radicular e cisto dentígeno que a gente acabou de abordar. Outro detalhe importante que pode facilitar a recidiva de um queratocisto, a cápsula cística do queratocisto geralmente é mais friável. Então, consequentemente, na hora que a gente vai fazer a curetagem, acaba ficando restos de cisto, restos de epitélio odontogênico que faz parte do queratocisto e, consequentemente, a chance de recidivar é maior. Então, por dois fatores, duas hipóteses, pode acontecer a recidiva desses cistos. Outro detalhe muito importante em relação ao queratocisto é que o crescimento do queratocisto geralmente se dá por região medular do osso. Ele não costuma expandir. Claro que a gente fala não costuma, porque quando a gente fala em área de saúde, não existe uma regra absoluta. Existe sim, a maior parte das lesões, elas crescem por medular do osso, e inclusive lesões de grandes proporções, que estão do região terceiro molar até a região de pré-molar, muitas vezes não tem nenhum tipo de expansão óssea. Então, se você se deparar um dia com um paciente, fez uma radiografia panorâmica, por diagnóstico mesmo, ou por documentação ortodôntica, e vê um cisto enorme, sem nenhum tipo de expansão, a primeira hipótese diagnóstica desses casos são os queratocistos, que tem essa característica, porque o ameloblastoma, se tiver esse tamanho, pegando de terceiro molar à região de pré-molares, muito provavelmente vai ter um abaulamento, uma expansão das corticais vestibular e lingual significativa, e isso pode não acontecer nos casos de queratocisto. É uma dica, uma característica de crescimento desses tipos de cisto. Então, feita essa breve revisão, vamos lá para a questão. Alternativa A. Primeiro, lembrando que não é correta. Então, assinala a palavra não, porque você não vai poder não perder uma questão tão tranquila. São observados com mais frequência na região dos terceiros molares inferiores, mas podem ocorrer em qualquer sítio dos maxilares. Sim, essa é uma afirmativa correta. O queratocisto é mais comum nessa região mesmo, terceiros molares inferiores. Assim como, por exemplo, ameloblastoma, assim como, por exemplo, mixoma, cisto dentígeno. É uma região que acontece muitos casos de cistos e tumores odontogênicos, então esse é um detalhe bastante importante. Mas pode ocorrer em qualquer outro sítio dos maxilares, pode. Alternativa B. Em contraste a outros cistos dos maxilares, eles não apresentam uma propensão à recidiva. Aí, como a gente já fez a introdução e falou que o queratocisto tem essa propensão à recidiva, por quê? Tanto pelo potencial de crescimento do epitélio odontogênico do queratocisto, quanto também da cápsula friável. Então, o queratocisto sim tem uma propensão à recidiva. Quando a gente pega os queratocistos relacionados à síndrome de Gorlin-Goltz, então, aí a propensão é maior ainda. Por isso, essa alternativa, a alternativa B, está incorreta. Alternativa C, radiograficamente pode se apresentar de diferentes formas. Uma delas é como pequenas áreas radiolúcidas, circunferenciais ou ovais com periferia regular. Geralmente, quando a gente fala de cistos odontogênicos de uma forma geral, a gente pega as imagens radiográficas, são imagens radiolúcidas, né, são mais escuras, e muito provavelmente a maioria dos cistos tem essa imagem unilocular, é uma loja somente. Multilocular seriam múltiplas lojas. As lesões multiloculares geralmente são as lesões relacionadas a tumores odontogênicos. Queratocisto, Darcio, não aparece radiograficamente de forma multilocular? Pode aparecer também, então esse é um detalhe. Que não é uma regra absoluta, mas os cistos, de uma forma geral, a característica radiográfica é uma lesão unilocular, bem delimitada. E aqui fala, pode apresentar diferentes formas, uma delas é como pequenas áreas radiolúcidas, circunferenciais ou ovais com periferia regular. A periferia geralmente, dos cistos, de uma forma geral, também é regular. A periferia irregular se daria principalmente com alguns tumores odontogênicos mais invasivos ou neoplasias malignas mesmo. Também outra possibilidade de periferia irregular seriam as lesões inflamatórias, as lesões infecciosas, por exemplo, abscesso. Abscesso você não consegue delimitar bem aonde é o limite entre lesão e tecido sadio. Então esse é um detalhe importante. Cisto, margens geralmente irregulares. E a alternativa D, podem ocorrer em qualquer idade, são mais frequentes em homens. Isso varia muito de autor para autor, mas se cair uma questão pela banca IBANSP, você vai assinalar essa como correta. Pode ocorrer em qualquer idade, são mais frequentes em homens. A gente observa em alguns livros falando que é mais propensão de acontecer em pacientes mais jovens, tá? Então esse é um detalhe.
Qual que é o tratamento? O tratamento seria a enucleação do cisto, a remoção total do cisto. Em algumas situações, como a cápsula é friável, a gente não consegue tirar o cisto como um todo, aí tem que fazer curetagem. Quando faz curetagem, a chance, a tendência de recidiva é maior, porque pode acabar ficando restos de cistos de queratocisto odontogênico e esse resto promover a recidiva. Então esse é um detalhe muito importante. Diagnóstico diferencial pode ser com cisto dentígero, por exemplo, com ameloblastoma, porque o ameloblastoma a gente sabe que também existe um ameloblastoma de 3 tipos que a gente vai falar já no próximo assunto a respeito de ameloblastoma. Então esse foi um resumo geral a respeito de queratocisto. Vamos passar para os tumores odontogênicos e vamos falar agora do ameloblastoma.